Sejam todos bem-vindos a mais um episódio aqui do Histórias de Vendas. E hoje eu estou aqui com o Luiz Bassi, que ele é consultor comercial na área de CS, Customer Success, sucesso do cliente, e uma das maiores empresas de educação na área de tecnologia e desenvolvimento aqui no Brasil, que é a Alura. E o Luiz vem trazendo para a gente aqui muita bagagem nessa área de CS. Afinal, são mais de 14 anos que ele atua aqui na empresa, passando pela área comercial e hoje aí sendo um dos responsáveis por essa área de CS, de sucesso do cliente. Um ponto tão importante dentro das empresas, porque além de você vender, trazer o cliente para dentro aqui da nossa empresa, é muito importante você mantê-lo e mantê-lo satisfeito e ele conseguir alcançar aquele objetivo que é o sucesso do cliente. Luiz, cara, seja muito bem-vindo, obrigado aí pela presença e você é muito requisitado aqui dentro do nosso processo. Legal? Seja bem-vindo, meu amigo. Ô, Ricardo, tudo bem? Muito, muito obrigado pelo convite, pela oportunidade da gente conversar um pouquinho aqui sobre vendas, sobre CS, sobre aí o acompanhamento dos nossos clientes, né? Depois da venda, como que a gente faz aí no processo de acompanhar esses clientes, né? Como que a gente cuida de cada cliente. Muito obrigado pelo convite aí, por participar desse bate-papo. Imagina, cara, olha, eu vou falar uma coisa para você, viu? A área de CS é a área que ela traz muito resultado para o cliente, porque um dos maiores custos de uma venda, sabe qual que é? É o custo da desvenda. Não tem essa palavra no dicionário, desvender. Mas, cara, você tem um esforço gigantesco para fechar aí a primeira venda, né? A gente sabe que uma venda nova, se eu não me engano, ela custa 6 vezes mais do que você repetir uma venda para um cliente atual. Então, você já tem um custo grande de entrada aí nessa venda, um investimento alto. E aí, cara, não faz sentido você deixar esse cliente embora, perder esse cliente, se esse cliente tem fit, se esse cliente tem tudo para que você possa ajudá-lo aí nessa transformação. Cara, a área de CS, agora sim, já tem um bom tempo que existe essa cultura, mas eu vejo que fora o mercado de tecnologia, agora que o mundo corporativo está começando a olhar mais com bons olhos, com mais atenção nessa área de CS. Você tem sentido isso também ou não? Ricardo, eu tenho bastante, né? Acho que CS já tem um tempinho, né? Como você falou mesmo, né? Tem um tempinho aí que as áreas utilizam, criam, né? Equipes ali. A gente fala muito do pós-venda, né? Então essa equipe de pós-venda acaba virando sucesso do cliente, né? Com algumas outras questões ali, nas suas questões particulares ali de produto, de serviço. Mas recentemente eu estava conversando com uma colega de classe, né? E ela falou, poxa, e ela trabalha numa rede varejista grande, né? E ela falou, poxa, Luiz, chegou toda feliz para me contar. A gente está implantando lá na empresa um time de CS, um time de CS e um time de CX para cuidar da experiência, para cuidar da experiência do nosso cliente, né? Aquele cliente que compra através do saque, da loja. A gente está melhorando todo o nosso processo de atendimento. Então, realmente para alguns segmentos, para algumas áreas, talvez isso já seja algo mais antigo, pode-se dizer assim, mas para Aham. algumas outras áreas é algo muito novo e cada vez mais tem feito sentido, né? Uhum. A gente fala bastante de máquina, né? Do atendimento, tem o chatbot aqui para nos ajudar, mas nada vai tirar a questão do atendimento humano, né? Do falar, do se comunicar, do apertar de mão. Então, acho que cada vez mais o CS tem ganhado força, sim. Pô, que massa, cara. E é verdade, tem um cliente que eu estou dando treinamento lá para um time de umas 40 pessoas, mais ou menos, né? E eles falam muito que o grande diferencial deles é o atendimento humanizado. Então, é claro que o atendimento por chat é muito útil, agiliza bastante, mas a gente tem que fazer um omnichannel, né? A gente pode iniciar ali para ter uma agilidade, mas eu acho que o que faz brilhar os olhos do cliente mesmo é quando alguém entra para poder ali ajudá-lo naquele momento que ele mais está precisando, né? Pô, que massa, Luiz. Cara, e me conta, como é que você iniciou aí na área de vendas, cara? E depois migrou para a área de CS, que daqui a pouco você vai contar aí sobre essa jornada.
Ah, legal. Ricardo, eu comecei na área de vendas, eu comecei muito novo, né? Então, acredito que muitos aqui que estão ouvindo possam talvez se identificar com um pouquinho com a minha história, né? Eu comecei como estagiário, né? Passei ali como jovem cidadão na época do. É um projeto aqui, quem é de São Paulo conhece, talvez, o estágio ali inicial, né? Começava ali para os 15 anos de idade, tive uma experiência profissional a partir dos 15 anos de idade. E depois eu fui trabalhar numa rede de lojas, né, de lojas de ruas, focada na venda de utensílios domésticos. E eu fui ali, tinha uma oportunidade de trabalhar com vendas e eu nunca tinha vendido nada, assim, sabe? E eu falei, cara, eu preciso ganhar um dinheirinho aqui a mais. E fui para essa loja, onde que, assim, foi o primeiro contato. Eu adorei, né? Foi uma experiência única para mim de trabalhar também numa loja de comércio, varejo, lidar com diferentes perfis de público, né? Então, ter diferentes objeções ali, né, para você oferecer Aham. muitos produtos para você estudar. Então, era uma loja que vendia desde um prego até de um item mais eletrônico, mais específico, né? Então a gente tinha tudo, né? Então era uma loja com muitos produtos e é ali que eu comecei a minha jornada de vendas, né? Ter esse contato por vendas e eu falei que eu me apaixonei ali, um bichinho me picou ali o de vendas, que até hoje eu falo, né? Eu sou apaixonado por vendas, mas tem a paixão, mas também tem ciência em vendas, né? Tem É. estudo, tem dedicação, tem prática, né? Então tem Uhum. metodologia. Então eu brinco com as pessoas, não adianta você ser só apaixonado por vendas, você precisa ter um equilíbrio, né? Vendas também é ciência, é estudo, é prática. Então, acho que eu comecei por ali, que a gostar de vendas. Que legal. Você falou assim: "Olha, as pessoas vão se identificar aí, que eu comecei muito jovem e tal". Posso me incluir nisso, que eu também me identifiquei com essa história, não? Pode, por favor. Porque cara, assim também, eu não era da área de vendas, já contei essa história algumas vezes, a gente estava até fazendo um bate-papo antes aqui, né, e também, cara, quando eu entrei aí na área comercial, foi aí a tal da paixão à primeira vista, e a gente foi se apaixonando. E você falou uma coisa muito certa, cara, não é só a paixão, é ciência, e principalmente de alguns anos para cá, vendas virou muito ciência, porque muitas ferramentas foram criadas que possibilita análise profunda das informações do que estão acontecendo. Por exemplo, Luiz, quando que, bom, eu não estou te chamando de velho não, eu sou o velho aqui na história, né? Mas quando que antigamente, cara, a gente sabia quantas vezes o cliente abriu o e-mail? Como Exato. que a gente sabia antes que, se eu começar um contato com e-mail, LinkedIn e telefone, eu tenho mais resultado do que se eu inverter telefone, LinkedIn e e-mail? A gente não fazia ideia disso, você tinha que planilhar tudo, era Uhum, impossível. Hoje os softwares dão isso pronto para gente. Você pega lá o Rive lá do meu amigo Vinícius, você pega MeTime, você pega ExactSales, você pega tantos outros bons aí que tem no mercado, cara, já te dá tudo isso pronto, então virou ciência e fora as metodologias, né. exatamente, perfeito, Ricardo. Também eu sou da época da planilha do Excel, né? E se não me engano, até hoje, a gente vai falar, por exemplo, de pequeno e médio, talvez, né? Se uma pessoa tem uma pequena operação, talvez não vai ter ali uma plataforma, um serviço, um Uhum, CRM para te dar de apoio, né? E aí eu uhum, falo para essa pessoa que, poxa, se você não tem nada, utilize o Excel, utilize aquilo que você tem, né? Então, uhum, seja o Excel, seja o Google Sheets ali, né? Utiliza aquilo que você tem. O importante nesse processo é você entender que tem um processo e que você precisa isso, seguir, né? Então, aham, documente aquilo, documente as etapas, tenha um relatório do seu cliente, que é muito importante. Isso vai te ajudar uhum, tanto no repertório, tanto no discurso, ou informações privilegiadas que você vai tendo ao longo dos contatos, né? uhum, Então, hoje, eu falo que hoje o vendedor, ele está numa zona muito de conforto, porque hoje ele tem fácil acesso, né? Quando a gente começou ali na parte de vendas, a gente não tinha o LinkedIn, por exemplo, que dava todas as nossa, informações. Hoje você tem o LinkedIn com uma ferramenta que ele te dá tudo, né? Você tudo. consegue conectar, você consegue ter acesso, você consegue se comunicar. Antes a gente não tinha, além de outras plataformas que o vendedor, né, hoje tem ali para se cercar, né? O CRM, tem telefone, tem diversas outras plataformas que apoia o processo de vendas hoje.
Não, exatamente. Olha só, pessoal, vocês que estão nos assistindo aí no YouTube, estão nos ouvindo e nos assistindo também no Spotify, e vocês que são mais jovens, imagina a seguinte cena, olha o que a gente passava lá no antigamente. A gente ligava numa empresa para prospectar uma empresa, aí a telefonista ou a secretária falava assim: "Ele não trabalha mais aqui, ele saiu". E era aquele cara que era o seu contato lá na empresa, quente e tal, né. E aí você falava: "Poxa, ele saiu, mas você tem um telefone dele que eu possa falar com ele?". "Não temos autorização para passar nenhuma informação". Você perdia o contato do cara. Hoje em dia imagina pessoal, você nunca mais sabia para onde ele foi em alguns casos, né. Hoje em dia não, hoje em dia o LinkedIn nos avisa: "Fulano entrou agora numa empresa nova", o LinkedIn nos avisa hoje. Cara, olha que maravilha isso, essa informação que eu tenho aí na mão. Claro que a pessoa tem que ir lá e atualizar também o perfil dela, se ela não mudar, a gente não fica sabendo. Ó, mas quando ele muda, você já fica sabendo ali na hora. Você fica quando que a gente sabia que o cara está comemorando igual você, Luiz, 16 anos de empresa, é isso? Tô com 14, vou fazer 15 em 14? janeiro. Então, em janeiro, quando você fizer 15 anos de empresa, o seu LinkedIn vai avisar lá o pessoal que você está comemorando 15 anos. Como é que a gente sabia isso antes? Verdade. É. Não tinha como, né. Então hoje, tem coisas que facilitaram muito a venda. Por outro lado, o cliente ele tá com muito ele é dono da informação hoje, não é mais o vendedor que é dono da informação, ele vai na internet, ele pesquisa tudo, e quando ele vem com uma reunião com você, ele já sabe um monte de coisa. Ele confunde, mistura as coisas, então a gente tem que muitas vezes ouvi-lo muito para desconstruir aquela visão que ele criou com base no monte de informação, para daí trazer para ele o caminho certo ali, né. Sim. São um novo momento aí, né, Luiz? Sim, sem dúvidas. Eu acho que é uma parte aí que você falou, né, do ponto único de contato, né, e hoje as metodologias vêm nos ajudar nessa desconstrução, né. Hoje em venda você não pode ter um ponto de contato só, né, você precisa Uhum. criar diferentes pontos de contatos para exatamente, quando essa pessoa sair da empresa, você não ficar desamparado ali, desassistido, mesmo com o LinkedIn sabendo que essa pessoa foi para uma outra empresa e talvez você tenha fácil acesso, fácil contato. Então as Aham. metodologias também vêm nos apoiar, vêm nos orientar, entendendo qual metodologia se aplica para cada segmento, para cada situação, Uhum. né. Mas é sensacional essa construção, né, da história de vendas, né. Esses dias eu estava conversando com um time aqui, e eu fiz a minha sessão, né, a gente está construindo uma jornada de treinamento na área de vendas e desenvolvimento, e eu Uhum. estava comentando, eu fui procurar e pesquisar onde que tinha nascido a parte do atendimento, aonde que nasceu a questão do Hum. atendimento, né, tanto se fala hoje do atendimento, né, da onde nasceu essa questão, das páginas amarela, né, daquelas questões Aham. da lista telefônica de ligar, eu fico imaginando como que era o processo ali da pessoa fazer o contato ali com as listas amarelas, sabe. "Ah, eu vou Eu vivi isso. prospectar isso daqui, né, eu vou ligar aqui, já liguei para esse", e era o telefone. É ali que nasce o processo de atendimento, né, toda essa construção nasce muito colado em vendas. O Aham. atendimento está muito colado com o processo de vendas também. Uhum. Legal. É, eu acho que uma grande referência que trouxe aí vários conceitos aí, vê se eu vou falar besteira, tá, Luiz? Mas eu acho que foi a Zappos, né? Exato. Ah, Case é, das que de Apos, né, famoso. que depois a Amazon comprou aí a as Zappos, né, as Zappos, assim, eu não sei se ela ainda cede, no Vale do Silício ou não, mas eu via muitas empresas aqui do Brasil irem para os Estados Unidos para visitar as Zappos e conhecer como é que era a experiência de atendimento deles, né. Então, assim, tudo bem, já tinha o conceito criado já de muitos anos atrás do atendimento, mas a Zappos veio e ela fez um segundo passo aí, uma mudança em algumas coisas, né. Sim, sim. Inclusive tem um livro, né, famoso e que É. conta um pouco de toda essa jornada das Apos, né. É, É uma boa é, indicação aí. a experiência Zappos, né. Isso, esse mesmo. É, eu Que tenho conta um aqui, eu já li pouquinho. esse livro, cara, É muito muito massa. bom, é muito bom, Tem muito a bom. história lá da pessoa que ligou pedindo uma pizza lá e o cara ajudou a pessoa, né. Sim, tem essa história, tem a história do sapato também, né, que conta que Aham, não estava achando um tênis, né, e aí, o atendente das Apos ali fala: "Não, eu vou te ajudar", ligou numa outra loja, assim, ele não tinha aham, intenção, ela não ia comprar com ele, né, falou: "Olha, essa loja tem aqui, eu já reservei para você,
Então é só você então, assim, essa experiência que a gente fala do CS, que eu vejo muito que as apps é a questão do CS, né, é a Aham. questão de pensar no cliente de forma única, de forma exclusiva, Uhum. independente se ele realmente vai comprar ou não com você. Mas quando a gente coloca isso um pouco de lado, a questão do número, a questão do resultado, a gente foca na pessoa, na entrega, eu acho que de certa forma isso você tem de volta esse crescimento, esse resultado numérico, você vai ter de volta também. Pô, que massa, cara. E a venda nova, quando você está conquistando o cliente ali a primeira vez, ela é totalmente diferente depois, quando você vai vender novamente para esse cliente, que daí ele entra para sua área de CS, para o seu atendimento, não é, Luiz? Eu falo aqui, Ricardo, que é uma segunda venda, né. Então eu Aham. falo que o processo de renovação, talvez, de um contrato que a gente fala, então, se o cliente você fez o processo, ele comprou um produto recorrente ou qualquer outro produto que tenha um pós-venda, uma continuação desse produto, e se você vai renovar ele ou fazer algum upsell, um cross-sell para esse cliente, é uma segunda venda. Não Uhum. encare isso de uma forma que, só porque ele está ali com você, só porque ele está muito confortável, ele vai renovar com você. Encare isso Uhum. como uma segunda venda. E muitas vezes é difícil você reter esse cliente, por N Uhum. fatores, por N processos de decisão. Ele está ali no mundo, então por isso que é tão importante você conseguir acompanhar ele desde o processo da passagem de bastão de um time de vendas para um time de CS, e você conseguir manter esse relacionamento até ele vai contínuo, até no processo de renovação, numa outra jornada, num outro objetivo que ele tiver. Então eu falo que Uhum. é uma segunda venda, é um desafio, é uma segunda venda. Sim. Pô, cara, é tão arriscado esse momento que às vezes a gente acha que pelo fato dele ser cliente já está garantida a renovação, mas não tá, né? Eu lembro do meu amigo Fábio Valinha, até um abraço para ele, depois eu vou mandar esse episódio para ele lá. Nós trabalhávamos na DataSul e ele era gerente de projetos, né? E ele sempre usava uma frase, cara, que era assim, matadora. O cliente tem que ter sinal de fumaça. Se está muito quieto lá, não tem sinal de fumaça lá no cliente, algum problema tem. Porque quando ele está usando, está pegando fogo, aquilo está vivo lá dentro do cliente, está com fumaça, aquela confusão, no bom sentido, ele está usando, ele está feliz e a coisa está acontecendo. Quando esse cliente, você vê que ele começa a parar de chamar o seu suporte, ele começa a não fazer mais as reuniões de acompanhamento, você olha, ele não está usando muito, aí é o perigo, porque na hora de renovar, esse cara talvez já foi embora para outro. E tem muita empresa, Luiz, não sei se você já viu isso, que acha bom isso. Eles não estão usando aqui o nosso suporte, é melhor porque não está gerando custo. Meu amigo, você está correndo o risco do cara ter ido embora já, né? Exatamente, você nem se dá conta, quando você vê já foi, e esse cliente às vezes está com outro, um concorrente seu, alguma outro serviço, que talvez você deixou uma oportunidade, na verdade, né, você É, deixou uma brecha, uma janela para que o outro possa fazer o que você não estava fazendo, talvez. aham, Então, eu falo que aqui a gente precisa ficar muito atento e uma questão, né, eu uso aqui muito ditado que talvez você já ouviu, Ricardo, que é: "Quem não é visto não é lembrado". Então, assim, hum, você precisa ser visto pelo cliente, você precisa estar dentro do cliente, você precisa estar aham, conversando com o seu cliente, você precisa saber o que acontece com ele. Muitas vezes você vai falar: "Poxa, Luiz, mas eu preciso só falar de negócio". Não, você não precisa só não, falar de negócio. Esteja próximo dele, anote a data de aniversário de são coisas tão pequenas que a gente fala eu aham, recanso de falar, né, possivelmente vocês já escutaram tanto em treinamento de vendas, em podcast, em artigos, mas as pessoas não fazem nem o básico, às vezes, muitas aham, vezes, né. E eu falo: "Cara, é tão bom fazer o arroz e feijão, que depois você aham, não vai sentir dificuldade lá na frente". Então esteja aham, presente no seu cliente, esteja lá dentro, marque visita. Hoje a gente fala tanto, né, Ricardo, no mundo pós-pandêmico aí, pós-pandemia, totalmente remoto. Então como que você uhum. faz hoje, você trabalhando de casa, e às vezes seu cliente está lá presencial, né, então você deslocar dentro do Nossa. que você precisa, uma coisa era você trabalhando dentro do escritório, você marcava a reunião. E Aham. agora, totalmente online, como que você se mantém dentro do cliente? Como que você se mantém presente no Uhum, cliente? Então isso é uhum. muito importante também.
Nossa, cara, e olha, Eh, hoje, olha como que é importantíssimo a área de CS. Você tem que manter esse relacionamento vivo e tem que termos, igual você falou, tem que ser proativo e não reativo. Muitos vendedores que atendem clientes de base, clientes de carteira, ele fica esperando dar um bom atendimento para o cliente só quando o cliente pedir alguma coisa. O cliente, preciso de mais usuários, preciso de um novo produto. Aí ele atende super bem. Só que o grande diferencial mesmo é você gerar valor para o seu cliente quando ele não precisa de alguma coisa. Porque ele fala, cara, Luiz, eu não tinha imaginado isso. E você não precisa ficar só fazendo conversas com ele de vendas, que daí fica um negócio chato. Você quer ver um exemplo hoje, pessoal? Vocês que estão ouvindo aqui, aproveitem para pegar essa dica. Se você fala com um cara da área financeira, sabe o que vai acontecer essa semana? Essa semana vai ser divulgado o IPCA, o índice lá de preço do consumidor, que tem lá a questão da inflação, não é? Você sabe que dia que normalmente lá a Bolsa de São Paulo, ela informa o IPCA do mês, no começo do mês? Que dia Eu da não sei. semana? Normalmente é de quinta-feira. Só que essa semana tem feriado na quarta, eles vão antecipar, vão lançar o índice na terça. Então, se você tem um cliente que é financeiro, cara, avisa ele. E como é que eu, que dou treinamento de vendas, tô ligado nisso daí? Sabe por quê, Luiz? Porque eu gero o assunto para falar com os meus potenciais clientes. Então, pessoal, vai no Google, tem lá um negócio chamado Google Alertas. Você cria alertas sobre assuntos. Então, você põe lá, se você tem cliente que é financeiro, põe IPCA, cria lá um alerta do IPCA. Apareceu na minha tela aqui um alerta do IPCA, que a previsão agora é de deflação de novo, né? E a previsão do Itaú, e que ao invés de ser na quinta, vai ser antecipado para terça. Cara, você manda só um e-mail, uma mensagem no WhatsApp, um áudio para o seu cliente, sem falar nada de vendas com ele. Esse cara vai te agradecer tanto, porque às vezes ele estava esperando esse indicador para saber o que ia acontecer isso com os investimentos dele, ou com o custo da empresa, sei lá, esse A cara precisa. proposta que ele ia fechar com você, né, se ele vai ter que ajustar ali por conta do É, IPCA. cara, olha isso, que rico você. E você não gasta tempo. Você põe em 1 minuto, você manda um e-mail, uma mensagem para o cara. Isso é o que você está dizendo, Luiz, de uma experiência realmente de um CS para gerar valor para o seu cliente e fazer com que. Porque aí, o seu cliente amanhã, se ele quiser trocar a sua ferramenta, ele vai falar: mas o Luiz, ele me avisa quando muda as coisas, ele me atualiza de informação do mercado, ele traz pesquisas, ele está sempre, pô, junto comigo. E se eu for para outra empresa e eu não tiver isso aí? Será que eu vou trocar? O motivo de trocar, às vezes, é isso. É, ele vai lembrar do Ricardo, ele vai falar, poxa, o Ricardo, é quem não é visto não é lembrado, o Ricardo tá É, lá pingando, mesmo às vezes pode ser uma besteira, né, Ricardo? Poxa, o IPCA, para ele talvez ele fala, poxa, eu já recebi essa informação, mas ele vai aham, falar, poxa, o Ricardo lembrou de mim, o Ricardo uhum, fez um esforço, abriu aqui o e-mail, o WhatsApp, o meio de comunicação que eu tiver ali, o Ricardo fez um esforço em pensar em mim, ele pensou em mim. Então, acho que isso é muito exclusivo e eu recomendo para todo o processo de vendas, vendedor, CS, quem trabalha com público, se antecipar. É como se você estivesse se antecipando para uma objeção também, né? A gente não fala de se exatamente, antecipe para uma objeção, a gente se exatamente. antecipe, leve, faça isso com o seu cliente, pratique também. Tem uma questão de Uhum, praticar. Às vezes é muito difícil a gente começar isso com o nosso cliente, né? Ah, é, poxa, Luiz, você fala muito de relacionamento, você fala muito de da gente fazer isso com o nosso cliente, mas como que eu começo a fazer isso? Porque, assim, é uma prática que você tem que se tornar. aham, Porque não adianta você mandar hoje e esquecer o cliente. Ah, mandei hoje, aham, Luiz. Tá. exatamente. Cara, se programe, se organize. Eu falo muito de organização. Coloque no Uhum, calendar, em tempos que eu isso, vou conversar com o meu cliente. Coloca no seu CRM que você usa, isso, né? Cria uma rotina para você conversar com esse cliente. Essa semana eu vou mandar um artigo diferente para ele. Na próxima semana eu vou pingar ele sobre a minha proposta. Nessa semana eu aham, vou conversar isso. Então, assim, que crie massa. uma rotina. E para cada cliente, Ricardo, eu falo que é um.
é um cliente. Não tem como você Aham. fazer igual para todo Não, cliente. Você vai ter que não. sentir. Tem cliente que você vai conseguir fazer, tem cliente que ele não vai te dar tanta abertura. Você vai sentindo e equilibrando isso dentro da sua carteira. Uhum, Né? Então, uhum, aos pouquinhos, você vai sentindo e vai chegando mais próximo dele, até ele sentir confiança, ter essa troca de relacionamento e falar de tudo, né? Falar de uhum. família, futebol, menos de política que a gente não fala hoje, mas a gente Aham, fala de outras coisas e tá tudo bem, a aham. gente segue aí nosso processo aí de se relacionar e vender com os nossos clientes. Cara, exatamente. Falando de histórias de vendas, você que vai contar, mas eu posso contar uma que aconteceu na última semana aí. Pode, vai lá. Eu estou dando treinamento de vendas para uma outra equipe e também cada vendedor tem uma carteira de clientes muito grande, né? Só que eles só se comunicam com esse cliente quando o cliente vem com alguma demanda. O que que nós fizemos? Olha só, Luiz, pessoal, anotem aí que isso é uma coisa que dá para vocês fazerem amanhã, já no primeiro dia útil, assim, ou você pode, terminou de ouvir esse podcast aqui, a próxima hora útil sua, eu não sei que hora que você vai ouvir esse podcast, você já pode aplicar isso, eu vou contar para você uma coisa real. Eu falei, gente, vamos começar a construir um relacionamento? Horário da manhã. Põe na sua agenda às 8h10, às 8h15, todo dia, mandar uma mensagem inspiradora para o seu cliente. Então, você vai lá no Google, escreve frases inspiradoras ou mensagens motivacionais. Vai ter um monte lá, 1 milhão de mensagens para você. Escolhe uma e manda no WhatsApp. Manda bom dia e manda essa mensagem para os seus clientes. Sabe o que aconteceu, Luiz? Então, assim, ó, põe na sua agenda, isso aí é 5 minutinhos que você faz, põe na agenda todo dia de manhã, como se fosse uma reunião que você vai fazer ali de manhã, uma tarefinha simples. Sabe o que aconteceu, Luiz? Hum. A vendedora mandou, um dos clientes falou assim: olha, eu estava precisando ler essa mensagem hoje. Parece que você foi a voz de Deus que me mandou essa mensagem que eu estava esperando. Inclusive, eu estou indo agora lá num outro cliente para poder falar com ele sobre a nossa venda. Cara, essa empresa que eu estou dando treinamento é um distribuidor, então o cliente deles são as lojas que tem o cliente final. Luiz, a mensagenzinha que ela mandou de manhã virou totalmente o clima, o cara estava mal, o cara leu aquela mensagem, aquilo fez um bem para ele. Só de ter feito um bem para ele já vale muito. E aquilo o motivou para que ele fosse atrás daquela venda que naquele dia ele não ia. Olha isso. Gente, coisa simples, simples, simples demais. Eu faço isso no meu Instagram todos os dias, lá no meu Stories tem uma mensagem motivacional todo dia de manhã. Não é uma coisa fácil de fazer, Luiz? É, e você me arrepiou aqui, viu? Escutando isso, você me arrepiou, porque eu acho que isso aí não impacta só você, o vendedor, a vendedora, impacta diversas outras pessoas, né? Que Uhum. escuta isso e fala: caraca, eu, de alguma forma, eu transformei a vida daquela pessoa naquele dia. É isso Né? aí. Então, quando a gente fala, eu transformei, é o ato de servir o outro de uma forma É que, isso como aí. você gostaria de ser servido, talvez. Né? A gente fala tanto de Uhum. atendimento, tanto da experiência humanizada, né? A gente vai numa Uhum. loja e não é bem atendido, a gente vai num Uhum. restaurante e não é bem atendido. Sempre que eu vou atender um cliente aqui dentro da empresa, eu sempre penso, como que eu gostaria de ser atendido? É claro Uau. que vai ter dia que eu não vou estar legal. Tem dia que eu não estou bem. E tem dias assim que a gente não está legal. Mas como que a gente transfere isso, não estar legal, não estou bem, para o lado positivo? Uhum. Como que eu faço isso? Pratico menos, naquele dia que eu não estou legal, falo um pouco menos, tento não transparecer para o meu cliente, porque eu sei que de alguma forma a gente tem um poder muito muito forte nas nossas mãos como vendedores, de Uhum. influenciar, de direcionar, de transformar a vida do outro ali, né? Você está É. fazendo um processo de venda, às vezes é um sonho para aquela pessoa, né? Então a gente fala muito de educação aqui dentro, e a gente tem um canal de boas práticas aqui que é incrível, ô, Ricardo, que é contar o depoimento das pessoas. Então Uau. chega diariamente aqui, chega depoimentos de alunos que o pessoal coloca nesse canal que a gente usa, que é contando como que a gente está impactando a vida dele, como que a gente Uau. impactou a vida desse aluno, dessa aluna, através Uhum. da educação, através da tecnologia. Então, não é só transformar a vida profissional dessa pessoa, Sim. você transforma a vida dela, a vida do familiar dela, a vida
do filho dela, né, de todos ao redor. Então isso que você me contou agora é incrível, que é esse poder de transformação e de alegria, de você levar uma mensagem de esperança para uma pessoa que não estava legal naquele dia e falou: "Poxa, peguei aquilo e consegui ver algo diferente na frente". É Cara, isso. é muito massa. Só que é assim, pessoal, não adianta pedir nada com essa mensagem, tá? Então a gente tem que saber o momento de ajudar, de contribuir, e a gente tem que saber o momento de pedir alguma coisa para o cliente. Então, nessas mensagens de ajudar, igual o Luiz falou, você não vai mandar a mensagem já em seguida, e a minha proposta, como é que tá? Porque a minha gerente do banco faz isso, eu já falei isso para ela, já conto isso para muita gente, né? Falei, cara, ela me manda a mensagem do dia do cliente, maravilha, tal, e embaixo aproveita o capital de giro com desconto especial e taxa de 8%. Ah, para, não tem como. Aí perde toda a essência daquela mensagem, né? Você perde o encantar, né, você acabou de perder o Total. encantar aqui, porque uma forma é de você ter uma vontade de ajudar a pessoa. É o que eu Aham. falei daquele equilíbrio que a gente encontra, se você fizer de uma forma genuína e verdadeira, o número vem, a sua venda vai vir. É. Tenha paciência nesse processo. É claro que você fala: "Poxa, Luiz, mas tenho paciência, eu tenho que fechar o mês aqui com as minhas metas e tal". Tá, mas começa a praticar hoje esse processo. Você Aham. vai ver daqui um tempinho, você vai ver É. pingando aí. Vai É. regando, rega esse É. processo seu. Daqui a pouco você vai ver pingando. Eu falo isso Uhum. aqui dentro bastante e eu acredito muito nesse processo de relacionamento, de construção Uhum. dessa forma. Não desmerecendo o número, eu acho que o número tem que ter indicadores, tem que ter Sim. métrica. Ele é o processo também, né, da venda. É um Uhum. equilíbrio, né? E não adianta Uhum. só você ter o número se você não tem esse cuidado também. Aí você É. perde também. Não, total. Cara, isso que a gente está falando aqui é um ensinamento lá dos anos 30, se eu não me engano, Zig Ziglar, um dos maiores autores aí de vendas e desenvolvimento profissional, ele tem uma frase lá que ele fala: pare de vender e comece a ajudar. E ele dava treinamento de vendas pro, cara, um dos mais famosos lá nos Estados Unidos. Então é isso. Depois o resultado vem, né? Pô, que massa, Sim. Luiz. Cara, e como é que foi essa experiência de entrar depois de vendas, né, de vendas novas, para esse mundo de CS, cara? Foi boa essa transição? Foi boa, Ricardo. Hoje eu vejo que foi boa, tá? Mas no começo é difícil, né? A nossa mente, a gente já está formatado para não ter muitas mudanças, né? É aquele Aham. impacto poxa, é novo. Você começa a colocar um monte de barreira, né? É, Então você tem é. que ir tirando as barreiras aos poucos. Eu era da área de vendas dentro da empresa, né? Então eu sempre fui da área de vendas corporativa, B2B, né? Sempre fui Uhum. focado para atender empresas e a área de governo também. Conheci um pouco ali, tive a oportunidade de estudar um pouco da área de governo, que eu falo que vender para governo é totalmente diferente, né? Quando você vende Total. para uma empresa privada, né? Vender para governo, para empresas, sociedades mistas ali, é um outro tratar, é uma Uhum. outra negociação, é um outro tipo de contrato, né. O E eu processo é diferente. A é, legislação é diferente, o processo de compras é diferente, muda tudo, né? exato, quando você fala de licitação, e aí É. entender que licitação não é só um processo, licitação tem diversos tipos de licitações, né? Aham. Tem inexigibilidade, tem licitação para venda direta, carta convite. Entender Aham. esse mundo de vendas numa área de governo é assim, é um desafio gigante, né? Então, Aham. e é muito bom depois que você entende, aí você consegue entender os processos, entender porque muitas vezes é uma cauda longa, né? Esse processo Aham. de venda para um cliente dessa forma. Então, eu estava na parte de vendas, então a minha preocupação em vendas era vender, Ricardo. Era Aham. colocar cliente para dentro. Eu queria assinar o contrato ali e falar, meu, assina aqui, ó, onde que é? Onde que eu assino o cheque, Luiz? Assina aqui, ó. Essa era a minha preocupação. E aí, quando você chega numa área de CS, a sua preocupação ela muda. Esse mindset É. seu de você pensar só na venda muda, porque aí você tem que pensar num todo. Você tem que pensar na entrega. A entrega é o foco, o delivery que a gente fala que é o principal.
né? Então, quando Aham. eu estava na área de vendas, o meu desafio era vender, não importa como. Eu não estava muito preocupado de como ia chegar para um outro time. Eu não estava preocupado de como que esse cliente ia ficar quanto tempo com a gente. Eu estava simplesmente preocupado no meu processo de vendas. Eu precisava Uhum. colocar esse cliente para dentro de casa e eu precisava vender essa solução para ele. Quando a gente vai para uma área de CS, a gente tem que pensar em toda a experiência dele, né? Não Uhum. somente em vender, mas pensar na jornada dele, pensar de como que vai ser a questão da renovação, se antecipar no processo de renovação desse contrato, estruturar um plano de crescimento para esse cliente, né? Não só pensar, ele entrou, mas o que que eu vou fazer agora? Qual que é o objetivo dele? O que que ele tem me mostrar de clareza? Como que eu vou crescer nessa conta, nesse cliente? Quais são as oportunidades que eu tenho? Fazer esse Uhum. mapeamento. Então eu falo que CS aqui tem um peso 2, assim, não tirando, Aham. desmerecendo a parte de Sim. vendas, mas o CS aqui tem preocupações até eu hoje tenho, né? Eu consegui viver esses dois lados. E hoje eu Aham. falo, hoje eu sou muito mais preocupado também na saúde desse cliente, né? Aham. De como que ele vai se manter dentro de casa. É isso que você falou. É muito mais caro eu perder um cliente depois de conquistado do que eu conquistar um novo cliente, É né? isso aí. Então, eu preciso pensar em tudo isso. Para mim foi diferente fazer essa passagem, né, de vendas para CS, mas depois que eu comecei a entender os processos de CS, entender as métricas, entender o churn, né? Todo mundo fala o Uhum. churn aqui, toma cuidado, que é, poxa, esse cliente não renovou, ele deu, né? Ele tá dando Uhum. tchau para você, é o churn, é o Aham. nosso medo hoje, né, de CS aqui, é o medo de Aham. gente de CS, é o cliente dar tchau para você, e aí você olhar para trás e falar, meu Deus, e agora? O que que eu vou fazer? Então, Aham. para mim foi um momento muito desafiador, olhar com outro olhar para dentro de casa e não um olhar só na parte de vendas, só na Uhum. parte do que eu poderia trazer. Mas eu Uhum. confesso, Ricardo, que para mim aqui me ajudou muito ter esse lado de vendas, porque eu consegui conectar Sim. muito bem os processos de vendas, que é muito importante, que é muito desafiador também conquistar Uhum. esse cliente de primeira vez, né, de manter ele ali. Então isso me uniu muito quando eu vim para uma área de Aham. CS, né? E aí quando eu cheguei aqui, eu falei, olha, olhar o cliente de uma outra forma. Então eu peguei Sim. aquilo que eu já tinha de vendas e consegui unir esses dois processos, que Uhum. agora aí segue de uma forma mais tranquila esse desafio. Não, muito massa, exatamente isso. Cara, eu já naveguei nas 2 áreas já, né, na época que eu era vendedor, então eu já fiz conta nova, já atendi cliente de base, então 80% da minha jornada foi conta nova e 20% eu atendi cliente de base, né. E eu aprendi 2 coisas nessa, pequena experiência atendendo contas de base, eram contas grandes, né, na época de ERP, mas eu aprendi 2 coisas, cara. Primeira coisa, a venda nova, você sempre lida com o cliente feliz, porque ele está motivado, empolgado com aquilo, é uma mudança, é um sonho que ele está realizando, etc, etc. O cliente de base, muitas vezes ele não está tão feliz, então primeiro você tem que ajudá-lo a resolver um problema para que ele fique feliz para depois ele comprar, porque se muitas vezes ele está ali bravo, insatisfeito, cara, não adianta você querer oferecer nada naquele momento que ele não vai te comprar, né. E uma outra coisa que eu aprendi, Luiz, o churn não acontece no dia do churn. O churn acontece alguns meses antes já. Porque se a solução que você vende para ele, ele depende daquilo, primeiro ele vai buscar uma outra solução antes, ele implanta, deixa rodando, depois ele te avisa que ele está saindo e desliga. Só que a hora que você vai desligar, ele fala: "Meu amigo, não tem como, porque eu já estou usando uma outra". E aí, como é que você reverte o que já aconteceu? É, Então, o que você falou do planejamento, do acompanhamento, é extremamente importante para você não esperar chegar na hora que a coisa já virou. não espere. Não esperar chegar na hora que já virou, Ricardo. É isso que você falou. É exatamente isso, né? É o sinal de fumaça, né? É, que É. você comentou, é o sinal de fumaça. Então, assim, acompanhamento é tudo. Então,
se Uhum, antecipe. Cada vez mais a gente percebe que o mercado está muito acelerado em muitos segmentos, uhum, muitos processos. Então, se você não tiver esse acompanhamento, esse processo com seu cliente, de certa forma, acontece isso, tá? Eu uhum. vivenciei já essas dores, assim, o cliente se preparou, né? O churn não é no Aham, dia, ele preparou todo o terreno dele lá, aí chegou o Luiz falando: "Ah, vamos renovar?" Só que o Luiz não fez a lição de casa que deveria ter feito, aham, certo? O Luiz não fez um aham. acompanhamento, não estava lá, só chegou na hora para falar do contrato, né? E aí, ó, o seu contrato está acabando, e aí, vamos renovar? E aí o cliente Aham. vem com essa surpresa aí, falando: "Tchau, a gente já fez a nossa lição de casa aqui, muito obrigado. A gente continua a amizade, Luiz, mas não vai rolar agora a gente É, seguir, né?" é igual mudar de casa, você primeiro arruma uma outra casa, depois você muda, você não vai, tipo, entrega a chave da casa agora e deixa eu ver o que que eu vou fazer, né. Pô, que Exatamente. massa, Luiz. Cara, e vamos chegar naquele ponto que todo mundo fica esperando, que as pessoas gostam muito aqui no nosso Histórias de Vendas, que é você trazer aí uma história de vendas que você vivenciou aí nessa jornada de 14 anos. O que que você trouxe de bom pra galera aí? Ah, legal, Ricardo. Falando de histórias de vendas, assim, eu tenho algumas boas, assim, Aham. outras nem tantos. Tem, né? Nem tudo em vendas dá certo, né, gente? Tem um Não, a lugar maior que parte dá errado. dá errado, né? É, Mas assim, o grande desafio que eu tive quando eu comecei a lidar com o processo de vendas na corporativa foi fazer uma venda para um governo, para um órgão público que a gente chama, né? E o aham, desafio era uma licitação, né? E trabalhar com muitos documentos e diversas certidões, documentos que você tem que atualizar sempre com esse processo, né? E aí eu fui. Eu tinha que estar presente em um pregão presencial, né, então tá. um pregão presencial, não sei se todo mundo conhece um pouquinho do processo de licitação, dentro do processo de licitação de governo tem diversas modalidades, e uma delas é um pregão presencial, né, que vence ali quem tiver o menor preço, por exemplo, né. Uhum, Então, e eu fui para esse pregão, era uma cidade no interior, e eu fui nesse pregão até com o Sr. Carlos aqui, que trabalha junto com a gente, era bem no comecinho ali da empresa ali, do que a gente vendia, os cursos presenciais, e eu fui com ele nesse pregão presencial. E chegando lá, era a primeira vez do Luiz participando de um pregão presencial. Eu já logo aham, imaginei: "Nossa, eu vou para um leilão, né, alguma coisa assim, vai aham, ter uma pessoa batendo". E aí chego lá, não, uma salinha dentro de uma prefeitura, assim, do interior de São Paulo, aí vai participar do leilão, aí você encontra os seus concorrentes nessa sala, né. aham, E aí você encontra os seus concorrentes, e aí a pessoa que vai fazer o processo da venda ali, apresentar, né, começa a instruir o processo de como vai funcionar, e você uhum, vai dando o os valores, né. Ela fala: aham, "Olha, esse daqui 20.000, quem dá 20.000?" E aí você fala, levanta a mãozinha lá e vai falando vinte aham, mil. Aí o outro fala, aí vai descendo o preço, né, ao invés de subir, hã, vai descendo o preço. Então aham, começa com o lance inicial, esse lance aqui, contratação disso, e vai descendo. E aí a gente estava na primeira vez participando de um pregão presencial, né, então a gente estava aham, animado, tinha uma oportunidade ali da gente poder transformar a vida das pessoas através de educação, tecnologia. Então para a gente é algo que motiva também, né. Então a gente estava ali nessa linha, e aí a gente foi levantando a mão, levantando a mão, levantando a mão. Quando a gente viu, a gente estava no mínimo do valor. Assim, a gente tinha passado todos os valores de referência, o valor foi lá embaixo, e aí, assim, todo mundo olhando pra gente numa situação assim: é, "Vocês pegaram alguma coisa, boa sorte aí para vocês". aham, Porque, assim, o preço não se pagou, né, então a gente foi aham, nessa vontade de fechar a venda, de atender o cliente, e a gente não se deu conta, talvez a gente não fez a nossa lição de casa de falar até onde que a gente vai, até qual que é o onde? nosso É, teto, qual que é as nossas oportunidades, as nossas fraquezas, as nossas. uhum, Então, a gente foi muito assim, e aí quando eu vi todo mundo olhando pra gente, né, olhando de uma forma assim: "Nossa, esse pessoal aí é meio doido", né, e a gente fechou um aham, valor muito abaixo, era quase de graça, assim, se a gente for ver se hoje, assim, não se pagava nem a emissão da nota fiscal, talvez, sabe. nossa, Então a gente olhou assim e falou assim: e agora? Vamos fazer, né, a gente já tá aham, aqui".
e a gente foi. Mas isso mostrou pra gente uma experiência, assim, que a gente precisava voltar para casa, se organizar e entender que talvez o pregão presencial, o pregão de menor preço, não era o nosso lugar. Uhum. Entender que a gente tinha uma qualidade para a gente mostrar, para a gente colocar no mercado, e a gente acabou a partir desse aprendizado, a gente acabou indo para um outro lugar, que era: "Poxa, a gente só vai participar agora como processo de inexigibilidade, onde a gente consegue validar a nossa qualidade técnica, onde a Uhum. gente não tem essa questão do preço, do menor preço leva", né, porque a gente está falando de educação, não tem como vender educação dessa forma, não Aham. é o papel, não é um produto que é igual, né, você pega um papel, talvez um papel higiênico, pode ser muito parecido um ou outro. Você fala assim: "Ah, o papel higiênico sim, né, ele vale, eu vou descendo o preço". Mas quando você fala em educação, a educação não tem um valor, é intangível, né, esse processo. Não Aham. tem como você falar: "Ah, eu vou comprar". Então quando é um curso, tem o seu valor, uma formação, ele tem o seu valor, né, então é difícil a gente trabalhar dessa forma. Então foi muito bom esse processo de vendas, porque as pessoas olhavam para a gente de uma forma misteriosa, né, a gente não conseguia decifrar e a gente estava felizão, falando: "Nossa, estamos felizes aqui participando de um pregão presencial". Então isso eu acho que deu muita risada pra gente depois, né, a gente voltou animados, mas depois que a gente chegou, começou a fazer a conta, falou: "Bitz, a gente fez besteira", mas deu uma lição pra gente, um aprendizado que a gente conseguiu transformar isso em uma oportunidade, e hoje a gente tem células específicas aqui dentro para atender governo, para atender times da área de governo, né, então isso, sem dúvidas, é algo muito especial que eu carrego, essa história de vendas aí, de aprendizados. Cara, e um aprendizado que, teoricamente, que custou um pouco de dinheiro aí, custou caro, né. E é bom que vocês aprenderam, corrigiram a rota, e você falou um ponto super importante: planejamento. Eu vejo hoje muito vendedor fazendo um pregão, assim, no dia a dia de vendas, mesmo não sendo, né, tecnicamente um pregão com o governo, fazendo isso com um cliente normal. O cliente vai apertando, vai jogando o preço lá embaixo, ele vai abaixando, vai abaixando, vai abaixando, a hora que ele vê, ele fechou algo que ele muitas vezes não precisava ter dado tanto desconto assim, mas no calor da emoção ou deixou-se levar por aquilo que o cliente foi conduzindo, porque ele não tinha um planejamento disso, né. Cara, e aí você Exato, deixa muito dinheiro na mesa. Fantástico, Luiz. Então o segredo exatamente. é: planeja antes, vê o valor que você vai entrar, o valor que você o mínimo que você pode fazer, qual que é o valor desejável. 3 números: o preço que ele tem na mão, o valor desejável que você quer fechar e o mínimo que você pode fazer. Travou esses 3 números aí, abaixo disso, muitas vezes é bom a gente não fechar, porque o cliente que ele vem por preço, ele dá muito trabalho e muitas vezes ele vai embora por preço também, não é, Luiz? Sem dúvidas, Ricardo, é exatamente isso que eu falo, e eu acabo colocando até algo mais. Cria as suas fortalezas, sabe aonde você é forte e aonde você talvez não seja tão forte. E ali, não trabalhe só com preço, tente colocar valor, tente agregar outras coisas. Dentro do seu Uhum, processo de vendas, possivelmente tem alguma coisa que você possa fazer diferente para ele, que você poderia colocar nessa proposta, que de certa forma, se ele te pedir um desconto, se ele tentar negociar esse investimento, você consiga abater com outras coisas que não seja financeiramente o valor. Então, digamos, um exemplo, eu vou colocar aqui o meu produto, eu vendo, Luiz, aqui tem uma experiência para você passar um final de semana numa chácara, vendo turismo. Poxa, dentro dessa experiência, possivelmente você tem alguma degustação de vinho, aham, degustação de queijo, né? Então, por que você não coloca isso? Porque depois vai ser mais fácil você negociar o valor com ele. aham. Então tenta criar dentro do seu processo de vendas esses outros produtos de valor, porque aí você vai trabalhando o seu preço também, para você não, talvez, né, cair numa zona que você tem que aplicar um desconto mais alto e não sair de uma melhor forma. Não, massa demais, cara. E tem pesquisa de neurovenda sobre isso, que muitas vezes o bônus, ele é muito mais valorizado do que o desconto que você vai dar no valor. Então, muito massa, cara. Isso que você falou do algo a mais da experiência, traga bônus diferenciais, porque às vezes as pessoas valorizam muito mais do que o desconto. Pô, cara, show de bola. Olha, o tempo voou aqui, dá vontade da gente. Boa. Eu falo isso para todo mundo, dá vontade de ficar batendo papo aqui
o dia inteiro, a noite inteira aí com essa galera, foi muito bom essa nossa conversa aí. Cara, eu gostei demais, Luiz, obrigado pela sua participação, você trouxe aí uma experiência muito grande de uma empresa, uma das principais aí na educação da área de tecnologia, programação, e com certeza nós vamos fazer aí o diferencial na vida de muita gente que vai ouvir esse nosso episódio. Obrigado demais aí, viu? Ricardo, eu que agradeço pela oportunidade, pelo tempo aqui, foi uma honra participar desse bate-papo aqui, falar um pouquinho do que eu gosto, do que eu falo todo dia aqui, de vendas, de relacionamento e de atendimento. Obrigado aí pela oportunidade. Não, show de bola. E como é que o pessoal, se quiser se conectar com você, LinkedIn, como é que eles te encontram aí? Legal. Pode me procurar lá, é Luiz Bassi, meu LinkedIn. Procura lá, me adiciona lá para a gente conversar, para falar um pouquinho sobre vendas, sobre educação. Tenho estudado bastante agora sobre educação corporativa. Então procura lá, vamos conversar e a gente se conecta por lá. Show de bola. Galera, vocês que ficaram até agora aqui nos assistindo no YouTube, ficaram nos ouvindo ou assistindo aí no Spotify, muito obrigado aí pelo tempo de vocês. Espero que vocês saiam desse episódio pelo menos 1% melhor do que vocês começaram aqui no início desse nosso bate-papo. E nós nos vemos aí no nosso próximo episódio. Valeu, pessoal. Até mais. Tchau, tchau.